Períodos glaciais. O período inicial de formação da Terra foi marcado por temperaturas altíssimas e pelo bombardeamento contínuo por asteroides. Apesar de hoje a situação ser bem mais estável, as transformações da superfície terrestre nunca cessaram e o planeta continua a ter ambientes bastante dinâmicos. A média das temperaturas terrestres, por exemplo, tem sofrido variações periódicas, com a alternância de períodos quentes e frios, estes últimos conhecidos por períodos glaciais. Há inúmeros indícios de que o planeta passou por períodos glaciais severos entre 750 milhões e 590 milhões de anos atrás. Acredita-se que ocorreram 4 períodos relativamente quentes, intercalados com o período de frio tão intenso que os mares congelaram e o planeta se transformou em uma bola de gelo. Grandes extinções. Desde sua origem, a Terra é bombardeada por corpos celestes, hoje em quantidades incomparavelmente menores do que no início da existência do planeta. Eventualmente, um ou outro meteorito de maiores dimensões atinge a superfície da Terra. Por volta de 66 e 65 milhões de anos atrás, um asteroide de grandes dimensões teria caído no México, abrindo uma cratera de 180 km de diâmetro e levantando uma nuvem de poeira que bloqueou a luz solar durante meses. A queda do asteroide no México pode ter alterado drasticamente a vida do planeta. Ao provocar a extinção dos dinossauros e de outras formas de vida, abriu caminho para a diversificação dos mamíferos e o surgimento de novas espécies. Os cientistas têm indícios de que 5 grandes extinções ocorridas nos últimos 500 milhões de anos, há 443 milhões de anos, de 60% a 70% das espécies viventes na época foram extintas. Há mais ou menos 358 milhões de anos, houve outra grande extinção em massa, principalmente de espécies marinhas. Há 252 milhões de anos ocorreu a mais grave das extinções em massa, que fez desaparecer da Terra de 90% e 96% das espécies então existentes. Placas tectônicas. Um aspecto interessante da dinâmica terrestre é a constante transformação das placas rochosas que constituem a crosta terrestre, fenômenos que os geólogos denominam tectônica de placas. A superfície da Terra é formada por enormes placas de rocha que se apoiam sobre o material fundido, o magma. Essas placas, chamadas de placas tectônicas, encaixam-se umas às outras com ladrilhos em um piso. O fundo dos oceanos é constituído por placas tectônicas praticamente nuas, cobertas apenas por uma fina camada de material sedimentar. Nos continentes, ao contrário, as placas são cobertas por grandes depósitos de material rochoso e sedimentos. As placas tectônicas crescem por agregação de magma interno, que é atravessada por fendas existentes no fundo dos oceanos. O crescimento faz as placas empurrarem as vizinhas nos locais em que as placas se encostam, conhecido como zonas de subtração. Elas mergulham umas sobre as outras, fundindo-se ao magma. Deriva continental. Ao se deslocar, as placas tectônicas levam os continentes que se assentam sobre elas. Isso faz com que os continentes terrestres se movimentem continuamente, afastando-se, chocando-se ou partindo-se em 2 ou mais pedaços. Essas ideias sobre a movimentação dos continentes terrestres constituem a teoria da deriva continental. Sabe-se que no meio do Oceano Atlântico há atualmente uma fenda na crosta terrestre, por onde ocorre extravasamento do magma, provocando o afastamento das placas da América do Sul e da África.